Se você observou bem a capa do vídeo, eu coloquei lá 3 perguntas. Eu dei esse gráfico, né, e a função. E pedi qual é o limite da função quando o x tende para zero. Perguntei em seguida se existe o f de zero. Se existe, qual é esse valor? E terceiro, eu perguntei se a função é contínua no ponto zero. Então vamos lá. Para determinar o limite da função, quando o x tende a zero, limite da função quando o x tende a zero, nós temos que ver quando o x tende a zero pela esquerda, quando o x tende a zero pela direita. Quando o x tende a zero pela esquerda, o que você está observando? O limite é 2. Veja lá, esse pontinho aqui chegou na curva, o valor é esse, a imagem. Esse pontinho mais perto chegou na curva, o valor é esse. Esse pontinho mais perto chegou na curva, o valor está aqui perto de 2. Quando chegar em zero, quando o x chegar em zero, o y chegou em 2. Quer dizer que o limite da função, quando o x tende a zero pela esquerda, é 2. Agora vamos ver o limite da função quando o x tende a zero pela direita. Pela direita. Esse valor de x chegou na curva, deu essa imagem. Esse valor de x chegou na curva, deu essa imagem. Esse valor de x chegou na curva, deu essa imagem. Esse valor deu essa imagem. Conclusão. Quando o x tende a zero pela direita, o limite é zero. O y é zero, que é o limite. Então o que você observa? Os limites laterais são diferentes. Para existir o limite da função naquele ponto pedido, no caso aqui x tendendo para zero, os dois limites laterais têm que ser iguais. A esquerda foi 2, a direita foi 0. Então não existe o limite da função quando o x tende a zero. Não existe o limite da função f de x quando o x tende a zero. Beleza? E os limites laterais têm que ser iguais. Segunda pergunta. Existe o f de zero? Quanto que é o f de zero? Olha aqui na função. Aqui está dizendo assim, o y é igual a x ao quadrado, que é isso aqui, esse ramo. Quando o x maior ou igual a zero, x maior que zero, ou x igual a zero, é esse ramo da parábola. E x igual a zero. Então coloca zero aqui, zero ao quadrado, zero, y igual a zero. Então o f de zero é zero, existe, é zero. Terceira pergunta. A função é contínua no ponto zero? Não, não é contínua. Por quê? Não é contínua. Para a função ser contínua num certo ponto, é preciso que exista o limite naquele ponto, certo? E que o f de x naquele ponto seja igual ao limite. Não existe o limite, mas existe o f de zero. A função não é contínua. Você vê que realmente os gráficos dão um salto aí, né? Não há continuidade. Então no ponto zero a função não é contínua. Não é contínua porque existe o f de zero, mas não existe o limite quando x tende a zero. Entendeu? Essas duas coisas têm que ser iguais para a função ser contínua no ponto pedido. Beleza? Então tá aí resolvido. Que ramo que é esse então? Esse ramo é da função y igual a x ao quadrado, é uma parábola, lembra? Cujo vértice está na origem, só que f y igual a x ao quadrado se x maior ou igual a zero, ou seja, igual a zero ou maior. Por isso que tem só esse ramo. Y igual a x ao quadrado mais 2, se o x for menor que zero. X menor que zero está para a esquerda, não é? Por isso que esse pontinho aqui é aberto. Entendeu? Ó, y igual a x ao quadrado mais 2. Onde é que está essa parábola? Essa parábola está aqui, né? Mas eu quero essa parábola apenas para x menor que zero, ou seja, do zero para a esquerda. Menor que zero quer dizer que o zero não foi incluído, por isso que esse pontinho é aberto. Tá certo? Veja que o f de zero
se aqui pudesse incluir o zero, o f de 0 é 2. Ó, f de 0, 0 ao quadrado, 0 mais 2, 2. Mas não existe, o f de 0 aqui não é 2, viu? O f de 0 é 0 porque o 0 vai ser substituído na função de cima. Porque aqui admite o x igual a 0. Aqui não, é só x menor que 0. Beleza? Então tá aí mais uma explicação sobre o limite de uma função. É isso aí. Um abraço do Itamar e obrigado.